E sou eu que vou ler as gotas védicas hoje. Então, já estamos gravando. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nós estamos no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 15. Eu vou ler no sânscrito e depois a tradução. Yatpada samshraya sutta munaya prashamayanaha sadhyapunanti upasprata pardunya ponusevaya. Tradução. Ó Sutta, os grandes sábios que se abrigaram completamente aos pés de lótus do Senhor podem de imediato santificar aqueles que entram em contato com eles, ao passo que as águas do Ganges só podem santificar após uso prolongado. Repetindo, ó Sutta, os grandes sábios que se abrigaram completamente aos pés de lótus do Senhor podem de imediato santificar aqueles que entram em contato com eles, ao passo que as águas do Ganges só podem santificar após uso prolongado. Namastê, Hare Krishna. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas que estão presentes aqui na sala e acompanhando o nosso sadhana, realizando o nosso sadhana para o nosso cumprimento do nosso Dharma, né, que é justamente a nossa missão de vida, ou a característica, ou o aspecto mais importante, né, de toda a história, que é o processo de estar consciente de viver. Né. Aqui, por exemplo, nesse verso, o verso está fazendo a seguinte proposição. Né. As pessoas sábias, né, nós temos na nossa imaginação o arquétipo da pessoa sábia. O arquétipo, o que é o arquétipo? O arquétipo é um ícone, aquilo que mais chama a atenção. Vou dar um exemplo simples aqui do cotidiano, né, do nosso dia a dia, acho que das donas de casa principalmente. Você vai no supermercado, manda o filho, né, filha, traz um Bombril para mim, traz um Omo para mim, traz um Bombril, traz uma que boa. Não sei se vocês usam essa expressão, são expressões muito comuns, pelo menos no meu dia a dia, sempre foram. Um Bombril, aquele palha de aço, né? Então, a palha de aço é um produto que várias marcas têm, né? Mas a marca Bombril é uma só, é uma marca. E a marca e o produto se amalgamam no nosso imaginário, na nossa psique, e passa a ter uma conotação de sinônimos entre si. São coisas diferentes, né? A marca e o produto são coisas diferentes, mas devido à relação com eles, né, e o contato, fica parecendo sendo a mesma coisa. Semelhantemente, quando nós falamos o sábio
O arquétipo da pessoa sábia é aquela pessoa com barba, com, eventualmente, com cabelos, né, emaranhados ou compridos, como um eremita, retirado em algum local distante, mais ou menos misógino, que significa uma certa aversão à humanidade, uma pessoa retirada, desinteressada do contato com o humano, como atribuindo ao humano a condição de, de contaminação. Então, isso é o arquétipo, a ideia genérica que a gente tem da pessoa sábia. E automaticamente, né, como nós temos as nossas vidas pautadas nas nossas necessidades imediatas e nosso estilo de vida, que é um estilo de vida comum a todos nós, em que nós precisamos ir ao supermercado, nós precisamos entrar no ônibus coletivo ou numa aeronave, num avião, e nós temos que ter uma aparência que não seja desagradável, né? Que não seja chocante, que não seja conflitante ou desconfortável para os demais. Então, a gente tem uma vida social, tanto em termos de comportamento como em termos de aparência, o que aparentemente indica que nós assim, não fazemos ou não cumprimos o arquétipo da pessoa sábia, ou daquela pessoa que busca, né, a sabedoria. Nós já falamos algumas vezes aqui, e sempre vale a pena relembrar, que é o conceito, os conceitos mais abrangentes daquilo que nós, desses conceitos que nós cultivamos como sabedoria, santidade, né? Por exemplo, a palavra santidade, como está sendo mencionado aqui, os sábios, né, são pessoas santificadas, elas são santificadas a ponto de que as demais pessoas que entram em contato com elas se santificam muito rapidamente, né? Que potência é essa? Que valor é esse? Onde nós vamos encontrar uma pessoa assim? Vamos ter que viajar para os Himalaias? Nós, às vezes, viajamos para a Índia, né? Em busca desse tipo de associação, desse tipo de contato, e está tudo bem pensar assim, não está errado pensar assim, mas isso também deixa a situação mais ou menos canalizada no único ponto. Então, se a gente pensar dessa forma, a grande esmagadora maioria da humanidade fica de fora do contato com essa instância ou essa realidade, o que, de certa forma, seria, né, uma espécie de improbidade administrativa, talvez, ou uma falha, né, estratégica do Senhor Supremo. Porque você imagina só, se você tem uma empresa, por exemplo, né, e você vende um produto X específico, e se você cria uma limitação ou uma dificuldade muito técnica que é para a pessoa adquirir aquele produto, você vai ficar numa certa condição de limitação. Mas se houver uma facilidade para que as pessoas, né, os consumidores, entrem em contato com o produto, então essa empresa tende, né, a prosperar com mais facilidade, como, por exemplo, quando as pessoas colocam um produto, né, na rede social para ser vendido em larga escala, então muitas pessoas têm contato. Se você não faz a propaganda ou mantém o produto numa loja específica, num local específico, num ponto específico do país, então você vai reduzindo as possibilidades ao extremo. Da mesma forma, o conceito de evolução, né, de santidade, de purificação, até chegar, né, à ascensão, se esse método ele é reduzido a um ponto específico, então a capacidade que as almas têm de ter acesso a esse produto, que é a transcendência ao reino de Deus, chamado reino de Deus, também fica limitada, e isso seria uma negligência administrativa da parte do Supremo. Então, algumas ideias, por exemplo, como sabedoria ou inteligência, que são arquétipos gerais que nós atribuímos a pessoas muito específicas, reduz o número de pessoas capazes de viver a inteligência ou a sabedoria. A gente está sempre falando aqui, né, mencionando, relembrando, né, a nós mesmas, porque nós precisamos nos incluir nesse mundo, nós precisamos nos incluir nessa egrégora, nessa equipe. E quando nós olhamos para nós e avaliamos a nossa condição com base nesses arquétipos,
nós automaticamente nos eliminamos, nos auto-eliminamos dessa probabilidade, o que diminui a nossa força, nosso entusiasmo e a nossa decisão de ir adiante na busca dessa evolução aí. Então, sempre que nós pensamos em pessoas sábias, pessoas santas, a gente precisa reconsiderar os nossos conceitos acerca do que é uma pessoa sábia ou o que é uma pessoa santa. Uma pessoa sábia, normalmente, é uma pessoa que não tem conhecimento, mas que tem muito desejo de obtê-lo. Como o próprio Sócrates, pensador grego aí, certa vez mencionou, eu sei que nada sei. E é justamente essa sensação de não saber e querer saber é que torna uma pessoa sábia. Então, uma pessoa sábia é aquela pessoa que admite não saber, mas que admite também a necessidade de saber e se interessa em aprender. É assim que é uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente não é aquela pessoa que domina a arte do conhecimento, que domina a arte da oratória, que domina o intelecto afiado. Essas pessoas também são inteligentes, mas elas não são as únicas inteligentes. A pessoa inteligente é aquela que diligentemente, atenciosamente, procura aprender e se interessa e desenvolve o gosto, o prazer em aprender. Essa é uma pessoa inteligente. E aí, nesse ponto, cabe muita gente aí dentro. Né? Cabe muito, aliás, cabe à maioria das pessoas. Então é mais amplo, é mais democrático o conceito. Né? A santidade, por exemplo, é que é uma pessoa santa. Né? Então, se nós formos fazer a análise do que é uma pessoa santa, quantos por cento da humanidade está fora dela? 99,99%, é isso, mais ou menos? Né? Vou colocar assim, a gente coloca os conceitos de santidade muito além da humanidade, do normal da humanidade, então nós reduzimos ao extremo. Só que, para nós evoluirmos, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos tornar pessoas santificadas. E o que é uma pessoa santa, inicialmente, para nós podermos ver qual é a nossa condição dentro desse contexto aí? Uma pessoa santa, nada mais, nada menos, é um pecador, é uma pessoa que peca, uma pessoa que erra, é um pecador que não desiste de vencer sobre os próprios pecados. Essa é uma pessoa santa. Por quê? O valor dela não está na decadência, o valor dela está na ascendência. Então, toda pessoa proativa que se interessa e busca a sua evolução, a sua autopurificação, a sua santificação pessoal, ela está dentro de um quadro, ela está dentro de uma egrégora, dentro de uma equipe, dentro de um grupo. E esse grupo chama-se sadhus, ou pessoas santas. Agora, dentro do grupo, que são pessoas santas, ou sadhus, ou aqueles que buscam a santificação, ou a purificação, isso não significa a eliminação dos desejos, mas sim, principalmente, a assimilação do conceito de compaixão. A compaixão é muito superior à ausência de desejos. A ausência de desejos só mantém a pessoa em estado de inércia ou de apatia. Inclusive, às vezes, é uma pessoa até sem empatia. Porque se eu me retiro da humanidade e me escondo no buraco, o que eu posso fazer pela humanidade? Estou fazendo alguma coisa por mim, tá tudo bem. Estou livrando a humanidade do meu mau humor, da minha rabugice, do meu ressentimento, da minha fúria contra ela. Isso é bom, é verdade. Mas isso é útil, assim, o quanto isso é produtivo para a humanidade? Então, santificação ou santidade é desenvolver compaixão, respeito, tolerância, produzir algo que seja benéfico para melhorar a condição da humanidade. Isso é santificação. E esse conceito se aprende de maneira muito simples. O verso está dizendo que é porque as pessoas, às vezes, elas vão, aos locais sagrados, como, por exemplo, o Ganges, os rios sagrados, para se banharem nesses rios, a fim de buscar a purificação dos seus pecados. E isso não está errado. Está previsto nas Escrituras, está orientado nas Escrituras. Entretanto, muito mais efetivo, ou melhor, mais produtivo do que banhar-se nos rios, é ouvir as pessoas evoluídas, santificadas, aquelas que já cruzaram o caminho, estão numa fase mais adiantada do processo da autopurificação. E como eu disse, o grupo tem aqueles que estão iniciando, aqueles que estão no meio e aqueles que estão numa fase mais adiantada. Mas o grupo em si, é um grupo que é composto por pessoas
que buscam a sua autopurificação, ou aquilo que nós chamamos de santificação. Inclusive, essa palavra, uma palavra, por incrível que pareça, uma palavra em sânscrito, chama-se santos. Santos, né? Essa palavra, a origem da palavra santidade, ou saint, vem do sânscrito, santos, que significa sadhus, né? Aqueles que são pacíficos, aqueles que meditam, aqueles que são introspectivos, aqueles que pensam naquilo que falam, ou que pensam na maneira de agir, ou como agir em relação à sua relação com a humanidade, né? Isso é uma pessoa santificada, uma pessoa evoluída. E no nosso contato com essas pessoas, elas têm um valor mais efetivo do que banharmos nos rios. Às vezes as pessoas vão a um templo e, né, ficam reverenciais, vão ao rio sagrado e ficam reverenciais, vão a locais sagrados e ficam reverenciais, mas não se importam em ouvir as pessoas de conhecimento. Elas acham que peregrinar, ou ir a um templo, ou fazer algumas orações, isso é a espiritualidade. Essa espiritualidade é uma espiritualidade frágil, superficial, é uma espiritualidade amadora, ela é embrionária. A espiritualidade, de fato, consiste em ouvir e aprender das pessoas de conhecimento como se purificar, ou como evoluir em termos de consciência. E, normalmente, os sábios mais avançados ou mais maduros, eles não vão dizer para você, retire-se, vá para um buraco na caverna e fique lá. Tem os sábios que vão dizer isso também, tá? Mas aqueles que são mais conscientes do coletivo, eles vão dizer para você, use a sua vida para melhorar a humanidade, porque você a recebeu, você tem o dever moral de entregá-la melhor do que você a recebeu. Se você pega um produto, usa esse produto e devolve o produto pior do que você recebeu, você está depredando o patrimônio público, você está ofendendo a outra pessoa. Então, o dever moral de quem pega alguma coisa emprestada de alguém é cuidar desse objeto e, se possível, devolver esse objeto de maneira melhorada, inclusive, né? Então, essa é a condição de uma pessoa com conhecimento, com sabedoria. Ele devolve o mundo melhor do que ele recebeu. E uma pessoa que pretende fazer isso é uma pessoa que necessariamente precisa exercitar o princípio da compaixão. E não tem como fazer isso sem resiliência, né? Sem perdoar a humanidade na condição de ignorância, na condição ofensiva dela contra nós, ou contra todos nós, né? E perdoar não significa que você se torna apático em relação à ofensa dela contra você. O próprio Jesus, por exemplo, quando ressuscitou, ele não ficou com as pessoas comuns, ele só ficou com os amigos, e saiu, inclusive, da relação com o mundo. Então, perdoar não significa que você tenha que conviver com aquelas pessoas que te ofendem, que te machucam, que te traem, que te magoam, que te sacaneiam. Você pode manter distância delas. Isso não significa que você não está as perdoando, você pode manter distância. O que nós não temos que manter no coração é ódio, é aversão, é ressentimento contra a humanidade, porque a humanidade é composta de pacientes adoecidos, que vão cometer atos insanos de ignorância, característicos de pacientes adoecidos numa clínica. É por isso que eles estão presos aqui nessa clínica de pessoas adoecidas. Mas o que nós queremos é sair. E para isso, nós temos que aplicar o princípio de compaixão. A noção de compaixão é o princípio ativo mais purificador e vale muito mais do que banhar-se, né, nas águas de um rio sagrado, ou ir a um templo, ou fazer uma peregrinação. Normalmente, ouvir os conhecimentos é mais produtivo, tá? Para finalizar a minha fala, no próprio Srimad Bhagavatam tem o mantra, é que eu não vou saber lembrar aqui o mantra em sânscrito, decor, mas a tradução vai dizer o seguinte, aquelas pessoas que vão aos locais sagrados, peregrinação, que vão aos templos, que vão às igrejas, que vão rezar nos locais de orações, aquelas pessoas que peregrinam e fazem isso de forma inconsciente, apenas executando um ato piedoso, elas não são ruins, isso não é ruim, isso é bom. Porém, ao negligenciar os pensadores, os sábios, aqueles que têm conhecimento, ao não ouvir essas pessoas,
esses que peregrinam e não ouvem aqueles que são os sábios no local, aqueles que ensinam, são semelhantes às bestas, às zebras, os cavalos, os pássaros e os peixes. Porque esses animais também vão aos locais sagrados de peregrinação. Insetos também vivem em templos. Cobras vivem em rios sagrados. E, no entanto, eles permanecem em condição inferior. Então, ir aos locais sagrados e não ouvir os sábios, ou entrar para uma religião e não aprender os conhecimentos superiores, é fazer exatamente o que todos os outros seres vivos também fazem. Porque nos templos tem muitas baratas, ratos, insetos, e vacas, e bois, e cavalos que vivem em locais sagrados. E, no entanto, isso não é o resultado que nós queremos para nós. Então, temos que aprender, porque aprender nos santifica muito mais do que simplesmente praticar meramente ou tecnicamente uma religião. A religião é boa quando você inclui nela o processo de aprendizagem. Se para apenas nela, então, aí, né, é como alguém que chega no aeroporto e dorme sentado na cadeira, enquanto o avião alça voo. Ok? Muito bem. Então, eu vou parar aqui. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.